Olá e boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo nas fontes. Nossa exploração de hoje toca em algo que com certeza faz parte da memória de absolutamente todo mundo que já sentou numa carteira escolar. Uhum, todo mundo mesmo. Pois é. Vamos fazer um exercício rápido de imaginação aqui. Pensa na sua antiga sala de aula. Aquele calor das 3 da tarde, o som monótono do giz batendo no quadro negro e aquela lista interminável de datas para copiar. Nossa, bate até um desespero só de lembrar. Nomes de reis com numerais romanos, dinastias distantes. Exato. Tratados de paz que pareciam não fazer a menor diferença no mundo real. Quem nunca se sentiu, profundamente entediado tentando decorar tudo isso para uma prova, né? Só para apagar tudo da mente no dia seguinte. É o clássico estuda pra prova e esquece. Hoje, o nosso tema central é exatamente este. Como a história é ensinada, como ela realmente deveria ser ensinada e por que a forma como entendemos o passado molda de maneira muito concreta a nossa realidade presente. E essa é a grande questão. Porque a nossa missão nesta análise profunda é desconstruir essa visão tradicional, sabe? Essa ideia de que a história é uma disciplina morta. Com certeza. Queremos descobrir, a partir das nossas fontes de hoje, como é possível transformar aquele amontoado de informações soltas e datas decoradas em um conhecimento que seja vivo, que seja crítico e, acima de tudo, fundamental para a compreensão do mundo em que vivemos agora. E para guiar essa jornada, nós temos em mãos uma seleção de trechos riquíssimos de um livro fundamental chamado História na Sala de Aula: Conceitos, Práticas e Propostas. É uma obra organizada pelo historiador Leandro Carnal. Uma baita referência. Sim, e nós vamos mergulhar nos textos escritos por ele, além das reflexões de Jaime Pinsky, Carla Bassanese Pinsky e Olien Gonçalves Bezerra. Certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque logo de cara, o livro joga por terra uma ideia que muita gente tem, que é a ilusão de que existe um passado puro. Tem uma parte no texto do Leandro Carnal que me chamou muita atenção, mas eu queria entender melhor. Ele usa a metáfora de uma festa de 15 anos para explicar essa ilusão. Como isso funciona na prática? Essa metáfora é um ponto de partida excelente para entender o que realmente é historiografia. O autor nos convida a imaginar uma garota no seu próprio baile de debutante. Ela está lá com seus 15 anos, com um vestido deslumbrante, a música tocando alto, todas as amizades em volta. Naquele momento, no presente imediato dela, a festa é a coisa mais maravilhosa do mundo. É o ápice da vida social. O evento do ano. Exatamente. Mas o tempo passa. 10 anos depois, quando essa mesma pessoa chega aos 25 anos, ela abre aquele álbum de fotos ou assiste a gravação em vídeo e a perspectiva muda completamente. Ela já tem outra cabeça, né? Sim, ela olha para os vestidos, para a decoração e, de repente, acha tudo de um tremendo mau gosto. Ela até questiona o investimento, pensando que o dinheiro gasto na festa teria sido muito melhor aproveitado numa viagem internacional, por exemplo. O julgamento sobre o passado já não é o mesmo. O que já é uma mudança drástica de percepção. Mas a analogia vai ainda mais longe, não vai? Vai sim, avancemos mais no tempo. Aos 65 anos de idade, essa mesma mulher, agora com uma vida inteira de experiências, senta com os netos e abre aquele mesmíssimo álbum de fotografias com as páginas já amareladas. Ela suspira com uma nostalgia profunda e diz: "Olhem como eu era bonita, que noite mágica e maravilhosa foi aquela." O que é fascinante aqui é que o fato em si, ou seja, o baile de debutante, não sofreu nenhuma alteração. A festa foi exatamente a mesma. A festa aconteceu de uma única maneira. O vestido era aquele, os convidados eram os mesmos, a comida servida não mudou. No entanto, a memória sobre o fato, a representação daquele evento e o significado que ele carrega mudaram completamente ao longo das décadas. Ou seja, a história não é uma fotografia estática que a gente simplesmente tira da gaveta para olhar de vez em quando. De forma alguma, e é isso que a fonte nos ensina sobre a disciplina. A história não é um passado puro, total, que está ali congelado e que pode ser reconstituído em um laboratório exatamente como era. A história é sempre e inevitavelmente um diálogo contínuo entre o presente e o passado. É uma via de mão dupla. Exato.
A cada nova geração, a sociedade faz novas perguntas aos velhos documentos. O passado não muda, mas o olhar de quem investiga o passado muda o tempo todo. Isso deve gerar um conflito enorme para o professor que está lá na linha de frente tentando ensinar. O texto descreve uma angústia terrível desse profissional, é quase palpável, não é verdade? É muito doloroso ler essa parte. Demais. A fonte fala daquele professor que, por 10 anos seguidos, entra na sala de aula, pega o giz e escreve a mesmíssima frase no quadro. O Egito é uma dádiva do Nilo. Ele se vira para a turma, tenta explicar a importância do rio para a agricultura na antiguidade e dá de cara com um mar de rostos mergulhados no mais absoluto tédio. O que é super comum hoje em dia. A fonte até faz uma citação dramática de Shakespeare para ilustrar esse abismo. Quem é Écuba para eles e quem são eles para Écuba? Basicamente, que ligação emocional ou prática aqueles adolescentes têm com uma civilização de milênios atrás? É uma angústia muito real nas escolas. E diante desse tédio monumental dos alunos, a primeira reação do sistema educacional costuma ser um erro clássico, que é a tentativa de modernizar o formato sem mexer na essência. Aquela coisa de colocar tecnologia no meio e achar que resolveu? Isso. As escolas compram projetores multimídia caríssimos, instalam lousas digitais de última geração, trazem filmes, aplicativos, porém, a reflexão que os autores propõem aqui é muito mais profunda. Modernizar o ensino de história não é só trocar a ferramenta tecnológica. Não adianta só ter uma tela brilhante. O livro enfatiza que uma aula com o projetor mais caro do mercado pode ser incrivelmente conservadora e ultrapassada se o professor apenas usar a tecnologia para projetar a mesma frase de sempre. O Egito é uma dádiva do Nilo. É a velha decoreba, só que agora em alta definição. Perfeito. Em contrapartida, uma aula baseada apenas na voz do professor e num pedaço de giz, se conduzida por um raciocínio que conecte aquele conteúdo à vida do aluno, pode ser absolutamente revolucionária. O que precisa mudar urgentemente é a concepção do que é história e não o hardware da sala de aula. Isso nos leva a tentar entender por que chegamos a esse ponto de desconexão. Os apontamentos de Jaime Pinsky e Carla Bassanese-Pinsky desenham muito bem o cenário que gera essa perplexidade geral nas escolas de hoje. E eles trazem um contexto macro. Um contexto bem amplo. As fontes mencionam que houve transformações políticas globais imensas nas últimas décadas. Eles citam o fim das antigas utopias socialistas e um avanço claro da ideologia neoliberal. E apenas para deixar claro a quem nos escuta, nós estamos relatando de forma totalmente imparcial a leitura que os autores fazem do cenário. Sim, essa é a visão trazida no texto de análise. O argumento deles é que essas mudanças acabaram gerando uma espécie de desencanto coletivo. Um vazio de grandes projetos de futuro que acabou invadindo os muros da escola. E a consequência direta desse desencanto, somada à pressa do mundo moderno, é um fenômeno que as fontes classificam como extremamente perigoso, o chamado presentismo. Certo. O que seria esse presentismo na prática? É a ideia de que se um evento não aconteceu na semana passada ou não está nas tendências das redes sociais, ele não serve para nada. É exatamente essa miopia temporal. Na prática funciona assim. O professor olha para o currículo gigantesco, percebe que não tem tempo, sente a pressão por resultados imediatos em vestibulares e acaba tomando uma decisão drástica. Ele corta o conteúdo. Ele desiste de ensinar quase tudo o que aconteceu antes do século XIX. Alega-se que o passado distante não tem utilidade prática, então a escola ignora a Grécia Antiga, pula a formação do Império Romano, apaga 1000 anos de Idade Média do mapa e foca exclusivamente naquilo que é considerado recente ou que se encaixa no rótulo de realidade mundial contemporânea. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque os autores rebatem essa ideia de que o passado distante é inútil com uma força incrível. Eles trazem para a conversa o grande historiador britânico Eric Hobsbawm. Uma citação de peso. Muito pesada. Ele diz o seguinte: ser membro da comunidade humana é situar-se com relação a seu passado. Os autores argumentam que se a gente olhar para a história da nossa espécie, vamos ver coisas terríveis. A humanidade destruiu a natureza, cometeu atrocidades indizíveis, fez guerras brutais. Fatos inegáveis.
Mas essa mesma espécie também construiu sistemas de direito, compôs sinfonias majestosas, escreveu poesias que tocam a alma e ergueu toda a base civilizatória que nos permite estar aqui conversando hoje. Abandonar o estudo desse legado profundo é abrir mão da nossa própria formação integral. É como jogar fora a nossa certidão de nascimento cultural. E o livro alerta para o que acontece quando jogamos essa certidão fora. Caímos na armadilha da desconstrução vazia. Como assim? Criticar por criticar. Exatamente. Hoje em dia, há um hábito muito comum e bastante preguiçoso, na verdade, de criticar tudo antes mesmo de fazer o esforço de compreender. O texto aponta como se tornou frequente alunos e até professores afirmarem com uma certa arrogância que determinado autor clássico, um pensador ou um evento histórico, está superado ou é irrelevante, sem nunca terem lido uma única página da obra ou estudado o contexto. Falta base estrutural. Falta muito. A desconstrução de narrativas históricas dominantes é um avanço válido e necessário, mas a fonte nos alerta de forma muito clara. A desconstrução sem um conteúdo histórico sólido por trás, sem o trabalho árduo da leitura, gera apenas um niilismo de rede social. Tudo vira meme ou cancelamento instantâneo. Isso gera um vazio intelectual onde nada importa e tudo é relativo. A solução que eles propõem vai na contramão dessa pressa toda. É preciso voltar aos livros. Ter embasamento e ler profundamente é a pré-condição absoluta para se poder criticar qualquer coisa. Tudo bem, o diagnóstico é claro. Precisamos voltar aos livros, entender o legado humano completo e fugir da decoreba e do presentismo. Mas aí vem o problema real, o problema prático. O tempo na escola é escasso. O professor tem 2, talvez 3 aulas de 50 minutos por semana. Como é que se resolve essa equação matemática de ensinar com profundidade sem ter tempo? O livro propõe que a gente simplesmente jogue fora a ordem cronológica, aquela linha do tempo clássica. Surpreendentemente, a resposta das fontes é sim. Não tem a pena de abandonar a cronologia rígida. A solução prática proposta é adotar um ensino por eixos temáticos. Os autores são categóricos ao afirmar que o professor não deve ter medo de deixar assuntos de fora. É melhor focar no que realmente importa. Muito melhor. É muito mais produtivo, pedagogicamente falando, dá um salto enorme no livro didático para conseguir ensinar um tema específico com muita profundidade do que tentar correr desesperadamente para ensinar todos os capítulos de forma superficial, onde no final do ano ninguém aprendeu nada. Isso faz muito sentido, mas como funciona na prática? Porque parece assustador para quem está acostumado a ensinar do capítulo 1 ao 10 na ordem. O livro dá algum mapa do caminho para ajudar? Dá sim. E eles não ficam apenas na teoria. As fontes oferecem 5 exemplos práticos e muito ricos de como fazer esses recortes temáticos para realmente engajar a turma e dar sentido ao passado. O primeiro exemplo que eles sugerem é agrupar as grandes revoluções do século XX em um único bloco. Pense na Revolução Russa, na Revolução Chinesa e na Revolução Cubana. Certo. No modelo tradicional, o professor ensinaria a russa no primeiro bimestre, a chinesa meses depois, totalmente isoladas. Exato. Mas na abordagem temática, o professor as aproxima. Ele ensina todas juntas para discutir continuidades e rupturas. O foco deixa de ser decorar os nomes dos generais de cada país e passa a ser investigar como os grandes sonhos de justiça social e os movimentos de massa moldaram a história contemporânea globalmente, independentemente de estarem na Europa, na Ásia ou na América Latina. O segundo exemplo que eles trazem é fundamental, especialmente para a nossa realidade: o ensino da escravidão no Brasil. O texto sugere fugir daquela narrativa focada apenas nas leis abolicionistas assinadas por figuras políticas e mergulhar profundamente no cotidiano. O foco passa a ser a vida nas senzalas, as formas diárias de resistência, a complexidade da sexualidade na época e as grandes revoltas. Muda totalmente a perspectiva. Muda, porque ao entender o suor e o sangue desse cotidiano, fica muito mais claro para quem está aprendendo como as engrenagens históricas geraram as raízes do preconceito estrutural que vemos operar nas ruas hoje. O conhecimento do passado atua diretamente na ferida aberta do presente.
E o terceiro exemplo nos leva para ainda mais longe no tempo. Foca nas primeiras civilizações. Novamente, a abordagem foge de simplesmente decorar os nomes dos rios da Mesopotâmia ou as dinastias do Egito. O texto sugere que a grande lente de aumento deve estar na transição colossal da história natural para a história social. Como assim, história natural para social? É mostrar como a humanidade, que durante milênios era apenas mais uma espécie animal tentando sobreviver à mercê da natureza, passou a dominar essa natureza. Como foi que comunidades se organizaram para construir diques monumentais? Construir um dique não é só engenharia, exige liderança, cooperação, leis sociais. Requer uma estrutura pesada? Exato! Como criaram códigos de conduta e desenvolveram ideias complexas como o monoteísmo ético. É transformar uma aula sobre pedras antigas em uma aula sobre o nascimento da própria cultura humana. Sensacional. E o quarto recorte traz essa mesma complexidade para o Brasil dos primeiros tempos, focando ali nos séculos XVI e XVII. O eixo central que o livro propõe não é a lista de quem descobriu o quê, mas sim o choque cultural brutal que aconteceu aqui. O encontro de mundos. Isso. O professor exploraria a interação complexa com o meio ambiente e o conflito frontal entre visões de mundo que eram absolutamente incompatíveis. De um lado, a visão dos jesuítas, com sua missão religiosa. Do outro, os colonos europeus, buscando extração e riqueza. E do outro, as centenas de sociedades indígenas, com suas próprias agendas, crenças e formas de se relacionar com a terra. É um caldeirão de perspectivas em conflito. E o quinto e último exemplo prático foca nas mulheres no Brasil colonial. Este é um exemplo clássico de usar um recorte micro para conseguir compreender o macro. Em vez de estudar apenas os governadores gerais, a proposta é investigar a vida de mulheres indígenas, das mulheres escravizadas, daquelas mulheres marginalizadas acusadas de serem bruxas e até das senhoras de engenho. E por que olhar para essas mulheres em específico ajuda a entender o todo? Porque através da vida delas, das limitações que sofriam e das estratégias de sobrevivência que criavam, a sala de aula consegue enxergar estruturas muito mais amplas da sociedade colonial. Fica evidente a dinâmica intrincada de poder e gênero, a rígida e violenta divisão de classes e todo o imaginário social que regia a vida não só delas, mas de absolutamente todas as pessoas que viviam na colônia. É a história vista de baixo para cima. Mas ouvindo tudo isso, me parece que há um sinal de alerta gigante piscando. Porque se o professor vai começar a pular de um tema para o outro, agrupando coisas de lugares e épocas diferentes para tornar a aula interessante, não existe um risco de misturar tudo e criar uma grande confusão? Um risco imenso. E o livro dedica atenção especial a esse perigo, que os historiadores chamam de anacronismo. Existe uma tendência metodológica chamada transversalidade, que é basicamente tentar cruzar temas diferentes para achar pontos em comum. Isso é ótimo, mas se for mal feito, é uma armadilha enorme. O professor não pode cair na tentação de fazer comparações falsas ou forçadas só para prender a atenção da turma. A fonte dá um exemplo muito claro sobre isso. Qual exemplo? O livro diz que você não pode simplesmente pegar a condição de uma mulher que vivia na Idade Média europeia e compará-la diretamente com a condição de uma mulher islâmica no mundo moderno atual, como se fossem a mesma coisa. São realidades completamente distintas. Exatamente. Se você arranca essas duas figuras dos seus contextos históricos específicos, as religiões, as economias, as leis das suas épocas, você comete um erro gravíssimo. Da mesma forma, não se pode pegar conceitos políticos como democracia liberal ou direitos humanos, que são invenções muito recentes da modernidade, e tentar forçá-los para analisar o comportamento de sociedades da antiguidade profunda. O passado tem a sua própria lógica, o seu próprio vocabulário de mundo. Tem que respeitar as regras do jogo daquela época. Desrespeitar isso e julgar o passado com os óculos do presente transforma o ensino de história num mero show de opiniões sem base científica. O que nos encaminha para uma pergunta crucial. Já vimos como o ensino está, como deveria ser, as soluções práticas e os perigos. Mas no fim do dia, a escola responde a regras do Estado. O autor Rollin Gonçalves Bezerra traz para essa discussão o lado da legislação. Ele aponta para a famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
o que a lei oficial brasileira diz sobre qual é, afinal, o objetivo de se ensinar e aprender na escola. Se conectarmos isso com um panorama geral de tudo o que discutimos, a resposta da LDB é iluminadora. A lei estabelece que a educação básica tem como foco o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Ou seja, a lei oficial do país nos diz claramente que o ensino não é sobre decoreba. Os conteúdos não são o objetivo final, então. Exatamente, o livro traduz isso perfeitamente. Os conteúdos factuais, as datas, os nomes, as guerras, não são um fim em si mesmos. Eles são os meios, são as ferramentas, os instrumentos que usamos para constituir competências e habilidades reais de pensamento em quem está aprendendo. É por isso que os autores defendem com tanta força uma história integrada. Aquela linha do tempo bem engessada tem que cair. Aquela linha do tempo tradicional, exclusivamente europeia, que divide tudo bonitinho em idade antiga, média, moderna e contemporânea, precisa ceder espaço para uma visão muito mais global. Uma abordagem onde o professor mostre que a história do continente africano, a história dos povos das Américas e a história da Europa caminhavam juntas, se influenciando. Tudo isso deve ser ancorado em atividades em sala de aula que exijam das turmas a formulação de um pensamento autônomo, não a simples repetição do que está no parágrafo do livro. E aqui, depois de toda essa viagem pelas ideias e pelos métodos, o livro aponta para o verdadeiro protagonista de qualquer mudança real na educação: o professor. As fontes lembram com uma clareza cortante que o professor é a ponte vital. É a pessoa na sala de aula que faz a mediação entre todo esse imenso patrimônio cultural da humanidade e a cabecinha daquele aluno que está ali na carteira. Um aplicativo de celular não faz isso. Não faz mesmo. O melhor livro didático do mundo sozinho na mochila não faz isso. O livro adverte que se o professor não for um leitor voraz, se ele próprio não tiver a curiosidade de buscar a sua cultura geral, não se encantar pelo conhecimento, não haverá conexão. Sem o professor leitor, nenhuma internet ultra rápida salva a aula da mediocridade. O preparo intelectual de quem ensina é a base insubstituível. O domínio profundo dos conceitos e aquela capacidade mágica de conectar um evento ocorrido há séculos com a inquietação real e urgente do adolescente que está ali sentado só acontecem quando existe por parte do professor uma erudição verdadeira e um compromisso ético com o humanismo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Fazendo a nossa síntese final de tudo que as fontes trouxeram. Aprender história passa muito longe de conseguir recitar de cor um nome do terceiro governador-geral do Brasil ou de saber desenhar perfeitamente o mapa das capitanias hereditárias. Muito longe. Aprender história, pelo que destrinchamos aqui, é conseguir mergulhar na compreensão profunda de como gente como a gente tomou decisões cruciais lá atrás. Pessoas que enfrentaram limitações políticas e geográficas enormes, que usaram as poucas liberdades que possuíam para lutar, para criar, e cujas escolhas continuam reverberando no chão que pisamos, nas leis que somos obrigados a obedecer e nos conflitos sociais que enfrentamos diariamente. E por que cada pessoa que acompanha esta análise deve se importar profundamente com esse debate, mesmo que já tenha saído da escola há anos? Porque nós vivemos hoje imersos num oceano de dados. É um excesso quase sufocante de informações curtas e rápidas, vindas das redes sociais o tempo todo. As fontes de hoje nos deixam um lembrete valioso para a vida adulta. Informação solta não é conhecimento. São coisas bem diferentes. Saber um fato não significa entender o fato. A informação bruta só se transforma em conhecimento real e útil quando ela é rigorosamente selecionada, filtrada, organizada e pensada com profundidade. E desenvolver esse pensamento histórico não é preciosismo acadêmico. Nos dias de hoje, ter pensamento histórico é a maior e mais eficiente ferramenta de defesa pessoal que possuímos contra dogmatismos cegos, contra extremismos perigosos e contra a aceitação fácil daquelas supostas verdades absolutas que tentam nos vender a cada minuto na internet. É a ferramenta que nos permite questionar quem está contando a história e por quê. Precisamente.
E isso levanta uma questão importante. Se voltarmos àquela ideia do início, de que a história é orgânica e está sempre sendo reescrita, porque as perguntas do presente mudam, Qual é a provocação de hoje? a provocação que fica, inspirada na leitura de hoje, é a seguinte. Imagine daqui a exatos 100 anos, quando historiadores do futuro olharem para trás e examinarem a nossa década atual. As nossas conversas nas redes sociais, as nossas ansiedades, o nosso consumo diário. Que evento ou hábito que hoje nós achamos absolutamente banal, corriqueiro e sem grande importância no nosso dia a dia, será julgado por eles como o grande ponto de virada definitivo e irreversível da nossa civilização? Que pensamento espetacular para a gente encerrar a exploração de hoje. Realmente muda a forma como olhamos para a nossa própria rotina. Agradeço imensamente pela companhia incrível e atenta de quem nos escutou nesta jornada pelas ideias provocadoras das nossas fontes. Continuem questionando as narrativas que chegam até todos nós, continue lendo profundamente antes de formar julgamentos e, claro, continuem buscando sempre transformar a mera informação passageira em um conhecimento verdadeiro e libertador. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.